Experiência e Sucesso Cliente, liderado, então, moderado pela Manuela do Hotel Agri. Vamos em frente, então. Por favor, aqui, Manuela, se puder ser aqui. Você vai ficar aí? Estou. Vou ficar aqui porque eu sou surda da orelha esquerda. Portanto, estamos aqui a falar de inclusão e, portanto, eu sinto-me sempre do lado esquerdo, não tenho a orelha esquerda, nasci assim. E, portanto, vou pedir para que se sentem todos à minha direita. Portanto, gostava de chamar ao palco o Samuel Sousa. Já vou, salva de palmas para o Samuel, da Petronet, a Júlia da iFood, mais uma salva de palmas, e a Sónia Felgueiras do Grupo Valor do Tempo. E isto sim agora vai ser um painel giro, porque vamos misturar o sotaque de Portugal e o sotaque do Brasil. Ora bem, vamos falar de um dos temas preferidos da minha pessoa, que é a cultura organizacional, experiência e sucesso do cliente. Eu falei disso ao princípio, a importância da cultura, porque é muito bonito na teoria ensinar as pessoas a vender ou ensinar as pessoas a falar com os clientes, mas se não vivem essa cultura e a mesma experiência das pessoas, dos colaboradores, então isso não vai passar para os clientes. Portanto, empresas que põem muita pressão de cima para baixo, não tratam bem os seus colaboradores, depois não te podem admirar se não derem uma boa experiência aos seus próprios clientes. Eu sei que parece óbvio e todos que estão nesta sala estão todos a assinar, mas é que nós somos todos desta área e percebemos isso, mas nem sempre as organizações percebem. Portanto, eu queria saber qual é o primeiro de vocês que quer apresentar o seu caso? Então a roda já está mal feita que eu pus no lugar errado, mas pronto. Então pronto, eu gostava de chamar ao palco primeiro o Samuel que da Petronet, para apresentar o seu caso de sucesso. Mais uma vez, agora estes painéis apresentamos o caso de sucesso, cada um das pessoas que estão neste painel, e depois eu vou fazer algumas perguntas e vocês, entretanto, preparem as vossas também, ok? Pronto, Samuel, palco é teu outra vez, mano. Agora vais ter que fazer o show que fizeste há bocado com a Abadia. Abadia, vou tentar aqui, vou ter uma fofoca para contar para vocês. Bem, queria começar com a minha audiodescrição, também é um valor para nós, a inclusão. Então, eu sou um homem de estatura baixa, estou vestindo uma camisa branca, um terno verde, um pouco acima do peso. As minhas filhas devem estar vendo em casa, dizem que eu sou calvo do lado direito, mas tudo bem. Estou aqui acompanhada das minhas representantes que vão falar sobre a iFood. Grupo Voz do Tempo e a Manuela, que é a nossa anfitriã. Muito obrigado, Microsoft, muito obrigado. Professor Madruga, cadê o passador? Alguém me empresta o passador, senão vai derrubar minha apresentação. O clique? Estava aqui um passador, não tinha um passador aqui? Bem, quem conhece Petrobras no Brasil? Que bom. Petrobras, já ouviram falar naquela empresa Petrobras do Brasil? Tira a Lava Jato. Petrobras. Quem conhece a Petrobras no Brasil? Que bom. E quem conhece a Petronet? Muito obrigado. 2 pessoas. E mais a Luísa, que trabalha comigo, e o Luiz, que é meu fornecedor. Bem, a Petronet é o maior marketplace do Brasil em soluções B2B para a cadeia do petróleo. Por quê? Quem é o nosso cliente? A Petrobras. Então, nós somos uma empresa que foi criada em 2002 para atender a transação de compras da Petrobras. Então, tudo que a Petrobras compra no Brasil e no mundo é através do nosso portal. Tá? A nossa missão é conectar fornecedores e compradores em um B2B sustentável, e o nosso propósito é oferecer a melhor experiência em procurement e sermos reconhecidos por nossa excelência. E oferecer a melhor experiência, como a Manuela já bem disse aqui e outros colegas ao longo do dia, não é só para os clientes, né? Para quem a gente oferece essa melhor experiência? Para todos os nossos stakeholders. E quem é o primeiro stakeholder do nosso processo? É o nosso empregado. E aí a gente vai passar aqui sobre essa jornada de cultura e vai contar um pouquinho disso para vocês, né? Bem, nós somos Great Place to Work, alcançamos esse selo no ano passado. Não sei se é muito comum em Portugal, mas no Brasil é uma coisa importante, as empresas buscam esse reconhecimento para que possam dizer à comunidade de pessoas que estão procurando emprego que lá é um grande lugar para se trabalhar. E a metodologia é muito simples, é uma avaliação pura e simples dos empregados. Então, se os empregados, de fato, avaliarem você como um lugar ruim para trabalhar, você não ganha o selo, ok? E não tem nenhum bônus, não tem nenhum dinheiro, não tem nenhum prêmio associado a isso, inclusive a metodologia do prêmio não permite isso. Então, são respostas voluntárias dos empregados. Então, alcançar essa honraria é muito importante para você dizer isso para o mercado. Bem, quem são os nossos sócios? E aí vocês vão vendo um pouquinho do tamanho do que a gente é, né? Os nossos sócios são Petrobras, SAP e Accenture. Então, sentam no board da empresa um representante da Petrobras, um representante da SAP, um representante da Accenture. E o nosso modelo de negócio começa a ficar um pouco complexo. Por quê? Quem é o nosso cliente? É a Petrobras. Então, ao mesmo tempo que ela é cliente, ela é dona.
E quem são os nossos prestadores de serviço? SAP e Accenture. Então, esse é um imbróglio que a gente vive. Não sei se imbróglio é uma palavra comum aqui, mas esse é o rolo que a gente vive lá no Rio, no Brasil. Qual é o nosso ecossistema, né? Então, nós somos uma empresa muito pequena do ponto de vista de magnitude de relacionamento e etc. Nós temos 13 mil usuários Petrobras, então são pessoas que trabalham na Petrobras e utilizam o nosso sistema para ter sucesso nas suas atividades. Então, quem é? É o comprador, é a pessoa que está assinando um contrato, um processo de assinatura eletrônica, ele assina um contrato através das soluções que a gente entrega no portal. São pessoas que precisam do nosso portal para desenvolver as suas atividades. No ano passado, nós tivemos 80 mil oportunidades concluídas. Eu já fiz essa conta e, se eu não estou enganado, é uma oportunidade a cada 6 minutos. Ou seja, só esse tempo que eu estou falando aqui, possivelmente a Petrobras já fechou 2 contratos. Então, esse é o volume de negócios que a gente transaciona. Nós somos 500 mil usuários do lado dos fornecedores. Então, existem 500 mil CPFs ou identidades que utilizam o nosso portal para fazer negócio com a Petrobras. E no ano passado, nós transacionamos 269 bilhões. Vou fazer uma palha aqui, porque toda vez que eu falo desse número, eu lembro do iFood. O iFood que despertou um clique na minha cabeça, a Júlia vai poder falar. Juntos, nós dois aqui somos 3% do PIB brasileiro. Então, eu sou 2,5% e a Júlia é meio. Ela vai falar isso quando ela for falar, quando ela movimenta isso. Então, esses são os valores de face dos contratos, tá, gente? Isso não é o que a Petrobras pagou nos contratos, não. Ela fez contratos no valor de 269 bilhões. O expêndio desse contrato pode levar 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos e assim por diante. Ok? E essa era a fofoca que eu vim contar para vocês. Em 2020, no meio da pandemia, a Petrobras começou a fazer uma transição tecnológica. Para quem usa o SAP, sabe que o SAP fez uma transformação agora para o S4HANA, e a Petrobras disse que ia para o S4HANA. E o correlato do S4HANA do que nós fazemos é o SAP Ariba. Não sei quem conhece, é o SAP Ariba. E a Petrobras, lá no meio de 2020, no início de 2020, em março, começou esse movimento. Quando chegou em setembro, ela chegou para a empresa e falou assim: olha, Petronet, o contrato de vocês não vai ser renovado. Isso era setembro de 2020, a gente estava no auge da pandemia, as pessoas estavam em casa, preocupadas, tristes, solitárias, sem saber o que ia acontecer, não tinha vacina, e a gente recebeu a notícia do nosso único cliente, que quando o contrato acabasse, eles não iam renovar. E aí, lembra quem é o board? Petrobras, SAP, Accenture? Olha, board, o cliente disse que não vai renovar. O que a gente faz com a empresa? Encerra a empresa. E aí a gente teve que chegar para o time, que estava todo mundo lá, e dizer assim: olha, gente, tem uma fofoca para contar para vocês. Lembra daquele contrato que a gente... Lembra daquele cliente que a gente está lá junto há 18 anos, vivendo esse casamento, aguentando as dores, a paura, vivendo tudo que ele faz, precisando atender ele, etc, etc, etc. Acabou. Abril de 23, a empresa vai acabar. Era o contrato que a gente tinha assinado com a Petrobras, era o horizonte da migração tecnológica que a Petrobras tinha indicado, e a empresa vai acabar. Beleza? Gostaram desse cenário? O que a gente faz depois disso, né? Todo mundo vai sair, vai todo mundo embora, todo mundo está na pandemia, todo mundo precisa trabalhar. Só que se todo mundo for embora, a empresa não opera no dia seguinte. O conhecimento estava ali. Nós éramos, nessa época, 36 empregados Petronet e uma gama de prestadores de serviço que trabalhavam conosco. Então, na época, eu não falei minha posição, né? Desculpa. Na época eu não estava como diretor, eu tinha chegado como gerente de relacionamento, e aí a gente foi no board, o que a gente vai fazer? Fomos na diretoria, o que a gente vai fazer, etc, etc, etc. Tem um publicitário brasileiro muito famoso chamado Nizam Anais, dizem que essa frase é dele, né? Em tempos de crise, a gente tem 2 opções. Ou a gente chora, ou a gente vende lenço. Então, a gente setou ali que a gente ia vender lenço. Só que com sentimento de extraído. Você vai embora? Então, agora você vai sentir saudade da gente. E foi aí que a gente forjou o nosso primeiro manifesto, onde a gente precisava comunicar a força de trabalho, o que a gente ia fazer, para onde a gente ia levar a empresa, e a gente disse que aqueles seriam os melhores anos da nossa vida. E a gente precisava fazer isso pela empresa e para as pessoas. As pessoas precisavam sair de lá contando uma história. Pô, imagina, você vai perder o emprego, não, a empresa acabou. Como é que você vai se recolocar com isso? Então, as pessoas precisavam sair de lá contando uma história. E aí, a gente começou a nossa jornada de transformação cultural. Parece um joguinho, né? É um mapinha legal, né? Bem, a primeira coisa que a gente fez foi redefinir o nosso propósito e os valores. Então, nós tínhamos valores essencialmente técnicos. Os nossos valores eram segurança,
jornada, mas o primeiro que a gente incluiu foi respeito e simplicidade, reformulando isso. E forjamos o nosso propósito, oferecer a melhor experiência, sendo reconhecido por isso, né? Só que tinha um outro que a gente forjou que o pessoal não gostou, né? Ah, não, era o slogan. A gente tinha um slogan que era assim: quando criamos uma boa marca, quando criamos uma boa marca, abrimos um portal para o futuro. Não, quando deixamos uma boa marca, abrimos um portal para o futuro. A gente saiu com esse slogan. Aí o pessoal fez assim: deixamos? A gente vai embora? Aí rapidamente a gente viu que tinha um erro estratégico. A gente não pode deixar. Porque se a gente quer construir, quando criamos uma boa marca, abrimos um portal para o futuro. Que tinha tudo a ver com o nosso negócio, portal para o futuro e assim por diante. Então, nós rapidamente revisitamos esse slogan, porque o pessoal virou o nariz mesmo. O pessoal falou assim: vou deixar, estou deixando mesmo, né? Estou indo embora. Não, peraí, erramos. Volta, errar rápido, corrigir rápido para poder acertar o rumo. Foi o que a gente fez. Então, a gente passou quando criamos uma boa marca, abrimos um portal para o futuro. Deserarquizamos a comunicação, criamos uma rede social interna, as pessoas não se falavam. A pandemia estava lá, as pessoas não se conheciam. Eu entrei na empresa em julho, só fui conhecer a minha equipe presencialmente 1 ano depois. Só conheci as pessoas de tela, ok? Então, a gente passou a utilizar as ferramentas da Microsoft, de rede social interna, ok? Repactuamos papéis e responsabilidades. Isso foi uma coisa muito importante, porque nós vivíamos num ambiente um pouco complexo. Lembra que o sócio é prestador de serviço, tem um empregado que é Petronect, tem pessoas como eu, que sou um empregado Petrobras cedido à estrutura da Petronect. Então, a gente teve que deixar claro quais eram os papéis e responsabilidades dentro da organização, quais eram os limites de bateria, ou gostei do termo que a minha amiga Débora usou, quais eram os guardrails, que a gente pode usar aqui também, pegando lá da remuneração variável. Estabelecemos símbolos e rituais. Todo o nosso time precisava perseguir os mesmos símbolos e rituais. Então, reuniões. Não existiam reuniões de mais de 2 horas. Eram reuniões de 40 minutos, porque o intervalo entre uma hora e outra. E a reunião acabava. Um time. Acabou. O assunto não deu. Volta na próxima. Então, a gente precisava estabelecer esses símbolos e rituais. O horário de almoço na pandemia era 2 horas. Começava meio-dia e acabava 2 horas da tarde. Para que a equipe pudesse fazer as coisas. A gente estava num momento difícil. Então, a gente estabeleceu alguns símbolos, vocês vão ver alguns que a gente vai passar aqui. A Paola vai falar com vocês no final, que é a nossa assistente virtual. Depois, se vocês quiserem, a gente pode discutir essa jornada mais na frente também. Feedback quantitativo e qualitativo. A empresa até então só tinha uma avaliação quantitativa, não tinha avaliação qualitativa. Então, nós passamos a um modelo de remuneração variável, onde 70% da nossa remuneração é quantitativa e 30% da remuneração é qualitativa. Talvez muitas das empresas de vocês já façam isso, mas na nossa época não era. E as competências são as mesmas para toda empresa. As 5 competências que nós temos qualitativas são as mesmas para toda empresa, medidas de forma diferente na sua proporção. Redefinimos as metas e a valorização das competências não técnicas, é isso que eu acabei de falar para vocês. Nós passamos a uma política de remuneração mais agressiva. Então, hoje, no Brasil, existe uma pesquisa chamada Pulses, não sei se é comum aqui em Portugal. Hoje, a nossa faixa remuneratória na faixa Pulses, a gente está acima do padrão de mercado. Então, a gente paga mais para quem quer ficar com a gente, é claro, né? Senão todo mundo ia embora, depois ia acabar, né? Então, essa não foi uma decisão das mais difíceis, mas a gente teve que definir essa remuneração agressiva. Mas o sócio, mas essa empresa vai acabar, cara. A gente vai dar um jeito, fica calmo. A adequação do plano de cargos e salários, a gente fez isso também, precisava revisitar a posição das pessoas. Campanhas de cuidado com o colaborador. Isso é uma coisa muito importante, porque a empresa vai acabar. A gente criou um projeto chamado Portal para o Futuro. A gente fez a análise curricular de todos os nossos colaboradores. Quantos eram? Lembram? 36, não é muita gente não, foi fácil por causa disso. A gente fez uma análise curricular de todos os nossos colaboradores, fizemos match com os nossos sócios, exceto a Petrobras, porque a Petrobras não contrata pessoas que não pelo concurso público, mas com a SAP e a Accenture, e vimos o que a SAP e a Accenture ia contratar para os próximos anos. Então, fizemos um processo de formação das pessoas. Olha, a SAP e a Accenture vão contratar nessa linha, então vamos formar as pessoas nisso. Então, a gente concluiu esse programa do Portal para o Futuro, qualificando os empregados. Programas de reconhecimento extraordinários. Então, a gente criou o programa de simplificação lá em cima, né? O programa de reconhecimento extraordinário era alguém fazia alguma coisa que era dito extraordinário, estava na ordem do diretor pagar R$1.000 para aquela pessoa. Pô, essa pessoa fez um negócio aqui, a gente começou a incentivar isso, porque a gente não precisava, a gente não podia mais fazer mais do mesmo. A gente tinha que fazer diferente, porque a relação se esgotou porque a gente fez mais do mesmo. Então, vamos fazer diferente. Programa de simplificação com premiação aos vencedores. Todo mês, desde setembro de 2020, tem uma rodada de simplificação. Podem ser apresentadas até 3 ideias. A ideia vencedora ganha R$1.000 e as outras 2 ideias ganham R$300. E a gente implementa as ideias que as pessoas trazem. Simplificação de processo, simplificação de qualquer coisa. Teve até
identificação de lata de lixo para reciclagem, etc. Vai das coisas mais variáveis que vocês podem imaginar. Mas com isso a gente incentivava a cultura de inovação permanente no time. Planos de treinamento com suporte à carreira do empregado, eu falei sobre isso. Plano de suporte à recolocação no mercado. Então, quando a gente disse que a empresa ia acabar, a gente fez um programa bola de ferro. O termo é feio, mas é o seguinte, ó, se tu ficar com a gente aqui até o final, na saída tu ganha um bônus a mais e ainda vai ganhar uma recolocação de mercado. Isso ajudou com que as pessoas ficassem. Mas tiveram pessoas que não se adequaram a essa cultura e saíram antes. Porque as pessoas não queriam mais essa cultura. Ah, não saiu porque a empresa ia acabar, não. Saiu porque não aguentou a transformação cultural que a gente fez. 14. Inclusão e diversidade. A gente criou o nosso comitê de diversidade. A Luísa, minha gerente de relacionamento hoje, é a líder do comitê de diversidade. Tem uma história bastante legal também, depois se vocês quiserem conhecer, está lá no portal. 15. Ações socioambientais. A gente foi a primeira empresa no Brasil creditada pela Bureau Veritas, no nosso segmento, como uma empresa ESG 360. Então, o que é ESG 360? Rapaz, eu nunca vi uma auditoria tão difícil na minha vida. É sério? Você está rindo? A Bureau Veritas vem com um questionário de 333 pontos avaliados. No Brasil existe uma norma, existe a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Eles fizeram uma norma orientadora no ano passado chamada 2030, onde eles não certificam nessa norma, mas eles dão orientações para a gestão ESG. E essa auditoria é baseada nessa norma técnica. Então, a gente conseguiu ser a primeira empresa acreditada e esse selo tem que ser acreditado todo ano. Então, você vai num ranking lá de nível 1 a 5, nós somos 4, e esse ano a gente tem como meta de topo da companhia, deixando no bônus de todo mundo, do diretor ao estagiário não tem bônus, do diretor ao assistente. Se a gente não alcançar lá o nível que a gente tem, impacta na remuneração de todo mundo. Então, o ESG é uma cultura comum a todos lá dentro. Todo mundo faz parte do ESG. E, por fim, nós passamos a celebrar as vitórias. Afinal de contas, a gente tinha sofrido uma grande derrota. Então, tudo que a gente fazia passou a ser mérito e vitória. Samuel, legal, bacana esse negócio. Isso aí trouxe resultado? E aí eu vou dividir com vocês os nossos resultados aqui em 3 partes. Produtos, pessoas e processos. Então, produtos, nós tínhamos... Produtos passam por cliente, tudo isso aqui, tá? Nós tínhamos em 2020 33 clientes. Em 2024 nós temos 16. O que é isso, Samuel? São empresas do sistema Petrobras. Empresas e áreas do sistema Petrobras que deixaram de ser nossos clientes. Então nós tínhamos uma solução, por exemplo, que era protocolo de nota fiscal. Quando entrou a solução Ariba, saiu o protocolo de nota fiscal do nosso sistema e foi para o Ariba. Então a gente perdeu aquele cliente, é assim que a gente quantificava, tá? A gente tinha 6 produtos. Hoje a gente tem 3 produtos. Aqui não é cliente, tá, gente? É um erro material, desculpa. O pessoal do marketing não viu. Ó, vocês estão assistindo aí agora no escritório, ó. Vamos conversar sobre isso. Errem os seus erros, não errem os meus. A Badia falou sobre erro, eu falo isso para a minha equipe. Errem os erros de vocês, não errem os meus erros. Esse é um erro que eu facilmente cometeria. Eu passaria pela apresentação direto. Então eu falo para eles. Nós caímos de uma receita bruta de 106 milhões para 86 milhões. Caímos, perdemos clientes. Então, esse é o tamanho do nosso negócio anual. Mas, em compensação, nós temos uma margem líquida em 2020 de menos 19 para 7,1 positiva em 2024. Um EBITDA de menos 8,7 milhões para 6 milhões em 2024. E um caixa livre de 14,8 para 30. Fazer caixa é fácil porque a gente não está investindo, né? A empresa ia acabar, então a gente está gerando caixa. Pessoas, nós tínhamos uma proporção de 27% de empregados, nós passamos a 48%, então nós éramos 44 no fim de 2020, chegamos a 76%. Nós tínhamos 115 prestadores de serviço, reduzimos por 1%. Temos uma migração da mão de obra para dentro da casa, mas uma empresa ia acabar. É isso, a gente precisava internalizar conhecimento. Eu não podia ficar na mão do prestador de serviço. 6,3 de satisfação dos nossos empregados em 2020 para 8,6. Isso aqui também é escala Pulses. O mercado de TI, que é com quem a gente concorre na régua, está girando em 8,4. Então, a gente está 0,2 acima do mercado. Nós tínhamos 2 certificações em 2020 e nós temos agora, em 2024, acumulado 15 prêmios. Então, ou seja, a gente começou a contar essa história. No Summit Award do ano passado, a gente ganhou 3 premiações em 3 categorias diferentes. Diversidade, ESG e KPIs, não é isso? Imprensa. Madruga, você consegue abrir só esse mini slide, por favor? 1 minuto. Estou quase lá, né? Tô rápido. Ah, não passou. Não dá. Bem, depois eu divido com vocês. Ali era uma matéria que falava assim, leilão é interrompido na Petrobras por causa de falha no portal. Era assim que a gente saía no jornal. E a matéria do lado de 2024 é Petronect ganha prêmio por experiência do cliente. A gente conseguiu reverter essa imagem junto à imprensa.
Processos, tínhamos 68 fornecedores parceiros, chegamos a 104. Nós tínhamos 16 indisponibilidades, tivemos 16 indisponibilidades no portal, ou seja, o portal parou 16 vezes em 2020, em 2024 não parou. Tivemos 4 incidentes de segurança em 2020, em 2024 nenhum. Tínhamos 795 chamadas em média por mês, nós caímos para 693. Tempo médio de resolução, você falou de 111 horas. Cara, cadastrar na Petronet é um pouquinho mais complicado. Mas isso aqui é o tempo médio de resolução de chamados. O cara abriu um ticket com a gente, levava 18 horas para ele ter uma resposta. Hoje a gente opera em 1h30. A gente fechou 2024 em 1h30 e hoje a gente está operando abaixo de 1 hora, não é isso, Luiz? 0,6 esse mês. E a satisfação a gente não mede NPS, a nossa satisfação é CSAT. Satisfação geral dos clientes saiu de 4 para 4,6. Eu vou encerrar por aqui. Muito obrigado. Desculpa estourar o tempo. Obrigada, parabéns. Eu acho que nunca vi alguém motivar outros a dizer eu quero ser despedido, eu estou feliz de ser despedido. Isto é absolutamente incrível. E se alguém disser que eu falo depressa mais alguma vez, ouçam aqui o Samuel. Não foi fantástico? Uma história inspiradora e para muitas empresas, e é engraçado isso muitas vezes das pequenas empresas para as grandes, que às vezes desumanizam os colaboradores. Aqui é impressionante dizer o quão se preocupavam com as suas pessoas, porque isto é fidelização para a vida, literalmente, e reconverter pessoas, mesmo na realidade, nos momentos mais difíceis e, sobretudo, ser honestos com as pessoas. Portanto, fantástico. Portanto, 2% do PIB do Brasil, acabou de falar. Vamos passar agora a 0,5% do PIB, que é basicamente, vocês dois, é o PIB inteiro de meia Europa, não é? Então, gostava de passar a palavra, então, à Júlia para nos falar da iFood. Muito obrigada, gente. Deixa eu passar aqui. Tem mais um slide? Pode passar, depois a gente bota a outra. Tá. Vamos lá, agora foi. Acho que, antes de mais nada, queria muito agradecer Madruga, time Conquiste, Manuela e Microsoft também, pelo painel, pelo evento. Vou apresentar aqui o case da comunidade de clientes do iFood. Acho que antes de mais nada, né? Igual o Samuel também perguntou, quem que conhece o iFood aqui na sala? Eu achei que ia ser muito menos. Não. Quem sabe? Quem sabe no futuro, né? Por enquanto é só Brasil, mas quem sabe? Bom, então vamos lá, me apresentando rapidamente. Eu sou a Júlia, uma mulher branca, de olhos azuis, cabelo castanho claro liso. Estou vestindo um óculos, um terno preto, uma calça jeans e uma bota preta. Eu sou gerente de marketing do iFood, à frente das áreas de comunidade de clientes e de influenciadores B2B e B2C. Deixei meu LinkedIn para a gente continuar a conversa depois também. E aí, falando do iFood aqui, né? Então, para colocar todo mundo também na mesma página, o iFood é uma empresa brasileira de tecnologia, de delivery, fazendo paralelo aqui com Portugal. É como se fosse a Glovo, a Uber Eats. Lá a gente tem, né, por mês, mais de 115 milhões de pedidos. Então, em um minuto, mais de 2.600 pedidos. Aí, ó. A gente tem mais de 400 mil estabelecimentos cadastrados no iFood, aqui desde restaurante, mercado, farmácia, pet shop. O iFood entrega de tudo. São mais de 350 mil entregadores, né, fazendo a ponte entre clientes e lojas, e mais de 55 milhões de clientes ali no nosso aplicativo. A gente tem 6 mil pessoas trabalhando no iFood e ele opera só no Brasil, por enquanto, ali, território nacional, nas mais de 1.500 cidades. E aí o iFood, né, já falaram aqui, representa, né, 0,5% do PIB do Brasil hoje. E aí, para falar da comunidade de clientes do iFood, que é o nosso case, é importante trazer um contexto, né, por que ela foi criada, de onde surgem as motivações para a gente criar uma comunidade, um grupo com os nossos consumidores. Então, tudo parte do que a gente vem falando aqui no evento desde de manhã cedo, sobre cuidar da experiência dos nossos clientes. E aqui tem a pesquisa, né, da Opinion Box com a Octadesk, trazendo que 43% das pessoas que responderam à pesquisa deixariam de consumir uma empresa depois de uma única experiência negativa. Então, o churn aqui está muito associado a má experiência, a fricção na jornada. E aí, como que o negócio ele cresce, né? Qualquer empresa aqui, claro que tem muitos elementos, mas os principais que eu trouxe aqui. Então, primeiro,
aquisição de novos clientes, a gente precisa trazer novos clientes para ampliar a base ativa, aumentar a frequência deles de pedidos, então, importante que cada vez consumam mais o nosso produto e o nosso serviço, e ali a parte associada à retenção, que está ligada à experiência, né? Então, eu preciso cuidar muito bem de quem está dentro aqui, intimamente ligado com a satisfação. E no iFood, a gente sabe que quando um cliente tem um problema na jornada do pedido dele, ou seja, o pedido veio frio ou atrasou para entregar, a recomendação de marca é 11 pontos percentuais menor no NPS. Mas a gente não queria entregar só uma jornada transacional perfeita, sem fricção. A gente queria ir além no iFood, porque entregar um pedido perfeito, quente, saboroso, no tempo ideal, é premissa básica do iFood, é o que qualquer cliente espera da gente. Mas como a gente se conecta emocionalmente com os nossos clientes? Como a gente dá um passo a mais nessa relação? E foi aí que a gente criou a comunidade de clientes do iFood. Então, a gente trabalhou o marketing de comunidade, e aí trazendo o conceito aqui para a prática, nada mais é que um agrupamento de pessoas de forma voluntária, o voluntário aqui é super importante, que tem ali uma relação afetiva com algum produto ou algum serviço, no caso, o iFood. E aí o propósito da nossa comunidade foi, de fato, gerar conexão emocional, sair só daquela jornada de compra, né, do cliente, e construir experiências melhores em conjunto com eles. Então, a partir dos feedbacks dos clientes da comunidade, eu evoluo o meu produto. E foi assim que a gente lançou a primeira comunidade em 2022, com 50 clientes. Testamos bem pequeno no começo, um grupo só de São Paulo, que é onde o iFood tem a sede. E a gente selecionou aqui neutros e promotores do NPS e aplicou com eles alguns pilares da comunidade. Então, o primeiro deles, interação, né? Proximidade. A gente interagia diariamente com os clientes da comunidade em um grupo do WhatsApp, porque era lá que a comunidade acontecia. Independente se era do iFood ou não, a gente interagia todos os dias. O segundo pilar, pesquisa. Os clientes da comunidade eram os nossos beta testers. Nenhum produto ia para a rua sem antes passar pelo feedback deles. Qualquer nova ferramenta passava por eles antes e depois a gente disponibilizava para a base geral de clientes do iFood. O terceiro pilar, informação. A gente queria ampliar o conhecimento deles sobre os nossos produtos, iniciativas e serviços. E, por fim, reconhecimento. A gente queria reconhecer quem mais colaborava com a gente também. E aí o NPS cresceu, né, no começo da comunidade versus o final, quando a gente terminou esse projeto, cresceu 17 pontos a primeira edição. A gente também cresceu o volume de pedidos que essas pessoas faziam no iFood, comparado à base que não participava da comunidade, a gente cresceu 4 vezes. E aí tomamos a decisão de crescer um pouco mais esse grupo para quase 300 pessoas, aplicando o mesmo conceito que eu contei na primeira edição. Também crescemos o NPS aqui, e aí a gente enlouqueceu um pouquinho e colocou 800 pessoas num grupo do WhatsApp. Aqui foi um pouco caótico, mas era o que a gente precisava para conseguir escalar e ter os aprendizados necessários. O NPS também cresceu, mas a gente entendeu que o WhatsApp não ia mais entregar a governança que a gente precisava e queria dentro da comunidade. E foi aí que a gente lançou um produto de comunidade de clientes. Eu coloquei o QR Code para quem quiser olhar depois. A gente lançou um produto com a essência daqueles 4 pilares que eu falei, né? Pesquisa, informação, aproximação. Cada aba da comunidade representa um desses pilares e hoje qualquer cliente do iFood pode acessar, se cadastrar, participar e ter a marca muito por perto aqui. E aí, cada um desses pilares acaba entregando algum objetivo específico, né? Que eu até já fui contando um pouco mais para vocês. E a comunidade desse produto aqui foi lançada em junho do ano passado. E a gente já tem conseguido resultados bem legais, né? Então, um volume muito relevante de pesquisas, de temas de pesquisas. E aqui não é só de CX, pelo contrário, os times de design, de negócios, de produto, todas as áreas acessam a comunidade e têm resultados muito rápidos, o que antes era uma dificuldade. Como eu vou recrutar clientes para fazer pesquisas? Eu tenho que pagar para isso? Não, na comunidade, na hora, ele já tem uma base grande para conseguir e qualificada para conseguir fazer essas pesquisas. A gente tem interações, já são mais de 1 milhão de curtidas desde o lançamento, eventos
Todos os meses a gente faz eventos com esses clientes, ora online, ora presencial, para continuar essa proximidade, ampliando o conhecimento sobre o produto. E, claro, a plataforma é toda gamificada. Quem mais interage com a gente é reconhecido, a gente leva para os nossos eventos patrocinados de marca, Rock in Rio, The Town, Carnaval. Então, esses clientes acompanham a gente nesses grandes eventos. E, para fechar, só trazendo alguns resultados da própria comunidade em si, a gente tinha a expectativa de 9 meses depois chegar em 50 mil clientes cadastrados na comunidade. A verdade é que a gente alcançou 100 mil clientes. Hoje, agora aqui, né, em maio, já são 120 mil clientes do iFood cadastrados, o que começou com 50 pessoas num grupo do WhatsApp. Hoje já tem esse volume bem relevante. Quando eu olho ali o volume mensal de pessoas que acessam a comunidade do iFood, não necessariamente que tem cadastro, a gente está em quase 3 milhões de pessoas consumindo alguma informação sobre o iFood, que gera ali mais de 6 milhões de visualização. E para fechar, um indicador aqui que ele é mais diferente, mas que a gente acompanha muito de perto no iFood, é o amor de marca. É uma pesquisa que a gente faz perguntando como você se sente em relação ao iFood numa escala de 1 a 7. Você odeia ou você ama o iFood? E aqui o amor de marca de quem está na comunidade é 20 pontos percentuais maior do que a base de clientes que não está na comunidade, que também já era muito alta e a gente conseguiu um resultado ainda maior e intimamente ligado ao nosso objetivo de ter conexão emocional com os nossos clientes. Então é isso, espero que não tenha passado muito do tempo. Qualquer dúvida também estou à disposição. Não, eu estou aqui em pulga a dizer, pá, isso é espetacular, as ideias que vocês têm. Eu estava a pensar para a Microsoft, olha porque é que não inventamos uma aplicação, precisamente para as pessoas darem feedback. Temos tantas ferramentas, acho a ideia fantástica e parabéns realmente pelos resultados de criar essa emoção. Eu nunca pensei na minha vida que podíamos ter emoção, por exemplo, com o Uber Eats ou com a Globo, mas agora estou a ver que é uma ideia a trazer cá para Portugal. Portanto, muito obrigada, Júlia, mesmo, parabéns outra vez. E agora eu gostava de apresentar a Sónia Felgueiras, que nos vai apresentar uma marca, vai-nos apresentar um grupo de muitas marcas que muitos de nós conhecemos, mas nem sempre associamos ao grupo. Sónia, o palco é teu. Eu ia começar justamente por aí, porque normalmente quando falo do grupo O Valor do Tempo, as pessoas, a maior parte não conhece. Pergunto aqui quantas pessoas já ouviram falar no grupo O Valor do Tempo. Boa, boa. E do mundo fantástico da sardinha portuguesa? Mais, boa, é isso mesmo. Então, eu faço só aqui um pequeno enquadramento. O Grupo O Valor do Tempo é um grupo que gera e que detém 12 marcas em Portugal. Se calhar a mais conhecida de todas é o Mundo Fantástico da Sardinha Portuguesa, mas temos também o Museu do Pão, o Museu da Cerveja, a Casa Portuguesa do Pastel de Bacalhau, tão polémica sempre. Temos a Joalharia do Carmo, a Brasileira do Chiado, enfim, são 12 marcas geridas pelo Grupo O Valor do Tempo, mas hoje trago-vos aqui o Mundo Fantástico da Sardinha Portuguesa. Como é que nós chegamos aqui? O Grupo O Valor do Tempo nasceu em Ceia, na Serra da Estrela, com a abertura do Museu do Pão, pela mão de um homem que era professor de História e que teve um início de vida muito difícil. Veio trabalhar para Lisboa como professor, ganhava mal e como tal, decidiu que precisava de ter uma qualidade de vida maior, porque também teve filhos e queria dar uma vida diferente aos seus filhos. E pediu à mãe para, à quinta-feira, lhe mandar broas de ceia para Lisboa, que ele, entre as 4 da manhã e as 8 da manhã, ia vender a restaurantes e cafés da cidade. Rapidamente percebeu que mais depressa fazia dinheiro a vender as broas do que a ser professor de História, e durante alguns anos ainda manteve em paralelo as duas atividades e, entretanto, decidiu deixar de lado a profissão de professor. Ele continua a adorar a História de Portugal e decidiu dedicar-se ao pão, e por isso abriu a sua primeira marca, criou a sua primeira marca, o Museu do Pão, em Ceia, na Serra da Estrela, que, sendo no interior de Portugal, continua a ser um dos museus mais visitados do país. Depois do Museu do Pão, aventurou-se, sem nada saber sobre o tema, como é seu apanágio em todas as nossas marcas, com a candidatura para a exploração do catering dos estádios, quando Portugal organizou o Euro 2004, e ficámos com a exploração do catering do Estádio da Luz, do Estádio do Algarve e do Estádio de Aveiro.
Em 2012, criou o Museu da Cerveja no Terreiro do Paço, que é um restaurante que também tem um museu que conta a história da cerveja desde há mais de 7.000 anos. E agora chegamos finalmente aqui ao mundo fantástico da sardinha portuguesa, quando em 2015 surgiu a oportunidade de comprar uma fábrica de conservas que estava financeiramente num estado miserável, na zona de Aveiro, no norte de Portugal, e que pela proximidade da Ria de Aveiro era uma fábrica que historicamente produzia enguias em molho de escabeche, um molho avinagrado, enguias em conserva. O que aconteceu com a indústria portuguesa, a indústria conserveira portuguesa, é que ali durante a Segunda Guerra Mundial era uma indústria muito promissora, chegou a haver cerca de 400 fábricas de conservas em Portugal, mas que caíram na grande armadilha do preço. E hoje são apenas 14 as fábricas de conservas em Portugal, porque a indiferenciação foi tal que toda a gente ainda hoje vê nas prateleiras do supermercado latas de enguias a 80 cêntimos. Então, o nosso fundador, que nada percebia de conservas, decidiu marcar uma reunião com a grande distribuição para lhe explicar que, do nosso ponto de vista, não fazia sentido vender uma lata de sardinhas a 80 cêntimos quando há todo um trabalho aqui implícito. Há o pescador, o gasóleo para o barco, as senhoras que trabalham na fábrica, o azeite para a conserva, a embalagem, margem para toda esta cadeia de valor, e aquilo que aconteceu foi que não nos ligaram nenhuma. Então o que é que nós pensámos? Vamos fazer nós. Nós partíamos com duas grandes vantagens. A primeira, não percebíamos nada de conservas. E a segunda, também não percebíamos nada de retalho, porque o nosso negócio tinha sido até então a restauração. E quando eu digo que são duas vantagens, são vantagens porque para nós não havia limites. Então para nós tudo era possível. E decidimos então abrir uma loja na Baixa de Lisboa, na Rua da Prata, onde fizemos esta lata de enguias, porque era a lata que simbolizava o produto que era produzido na fábrica de conservas da Mortosa, que nós comprámos, e colocámos no design da lata o ano de fundação da fábrica, 1942. Como não percebíamos nada de retalho e também não percebíamos nada de conservas, criámos em loja um sistema que permitia que o nosso staff registasse semanalmente todo e qualquer comentário de clientes que pudesse parecer até absurdo ou não, mas que vamos registar para perceber o que é que os clientes acham que nós estamos aqui a fazer de bem e de mal. E um dia, um desses comentários de um cliente era que o cliente tinha chegado à loja, disse o design da lata é lindíssimo, mas eu não queria 1942, porque o meu pai faz anos, nasceu em 1949, e eu gostava mesmo era de ter uma lata com o ano dele. E isso deu-nos esta ideia. Vamos criar uma coleção de latas de conservas, foi já em 2016, recuámos 100 anos no tempo e criámos uma coleção em que cada lata tem um ano e cada ano tem uma efeméride, um acontecimento mundial desse ano, sempre feliz, e tem o nascimento de 2 ou 3 celebridades. Esta coleção foi lançada numa loja que depois abrimos no Rossio, em Lisboa, e que continua a ser o nosso grande porta-aviões, e lançámos para esta marca um conceito, portanto, aquilo que temos aqui são sardinhas, e fomos buscar inspiração ao circo. Toda a gente nos diz, mas aquela loja parece um circo. É isso mesmo. É isso mesmo que nós queremos. E porquê o circo? Porque o circo, tal como a sardinha, é nobre e popular. E o que nós quisemos fazer foi criar ali um mundo de fantasia que permitisse dar à sardinha portuguesa a notoriedade que nós sempre acreditámos que ela tem. A indústria conserveira portuguesa sempre foi muito prestigiada, tem muita notoriedade lá fora, só não tem cá dentro. Mas, na verdade, quando nós estamos a falar para um público global, nós podemos acrescentar valor ao produto e nós acreditávamos que o nosso produto tinha valor. Então criámos o mundo fantástico da sardinha portuguesa como marca, baseada na experiência do cliente. Quanto mais nós apostamos na experiência do cliente, mais nos distanciamos do preço. E, portanto, para nós está completamente fora de questão, alguma vez na vida, vender uma lata de sardinhas a 80 cêntimos, como a vemos ainda hoje no supermercado. Como é que fizemos isso?
contando uma história. História, obviamente, tem que ser real, mas contamos a história da nossa fábrica de conservas, contamos o facto de termos 100 senhoras na fábrica a fazer as conservas de forma artesanal. Contamos com as pessoas, os pescadores, quem está no início da cadeia, que geralmente é sempre o mais mal remunerado e o mais esquecido no meio de tudo isto. E depois premiamos muito as nossas pessoas. Obviamente o nosso foco é o cliente, mas para conseguirmos ter sucesso, chegar ao cliente, nós precisamos ter o foco nas nossas pessoas. Como é que o fazemos? Criámos a nossa fábrica de sonhos, que é a nossa academia de formação, e toda a gente que vai para as lojas tem uma formação intensiva, não apenas nas conservas, eles têm que saber o produto que estão a vender, têm que conhecer bem a marca que estão a vender, a história da marca, têm que conhecer o grupo Valor do Tempo, porque muitas vezes podem ter um cliente na loja do Recio e recomendar um almoço no Museu da Cerveja ou ir à Joalharia do Carmo, que é outra das nossas marcas. Têm que saber técnicas de venda, têm que saber muito sobre o visual merchandising da loja, e já vamos a esse capítulo. Portanto, eles têm uma formação muito intensa para conseguirem estar à vontade perante um cliente. E, obviamente, também têm que saber perceber quando um cliente quer ser abordado ou quando um cliente quer fazer a sua jornada de compra sozinho e livre, como ainda de manhã ouvimos aqui que há clientes mais tímidos que não querem ser abordados. E está tudo certo, mas eles têm que perceber que há essa diferença. Aquilo que nós fazemos com os clientes basicamente é despertar emoções. E como é que os fazemos? Com as ferramentas de visual merchandising. Nós temos 22 lojas, todas elas vivem muito da cor, do movimento. Sempre que é possível temos objetos em movimento que são visíveis da rua, porque são um elemento que atrai clientes para dentro da loja. Temos luzes sempre amarelas, a luz tem que ser quentinha, não pode ser uma luz branca, porque a luz branca é fria, não traz emoção, não é calorosa. O nosso staff tem uma farda muito semelhante ao circo, sem ser de palhaço, obviamente. E dentro da loja criamos muitos pontos de ligação onde as pessoas podem tirar fotografias e depois toda a gente leva a lata do seu ano. Agora, a nível de visual merchandising, há uma coisa que resulta muito bem e que nós fazemos sempre que possível. Sempre que nós conseguimos ter um prédio, uma loja num prédio com esquina, nós vamos pelas esquinas. Porquê? Porque isso permite-nos ter pelo menos 2 portas. Um cliente tímido, ainda antes de entrar em loja, já está à procura do seu ponto de fuga, porque se ele for abordado, ele quer sair rapidamente da loja. Então, quanto mais, se ele estiver na rua e perceber que tem 1, 2, 3 portas e que se alguém o abordar, ele pode sair por aquela, ele vai entrar com mais naturalidade. Então, portas amplas, objetos em movimento, cor, luz, magia a acontecer lá dentro e conseguimos ter o cliente dentro da loja. A partir desse momento, cabe ao staff fazer o seu papel, abordar sempre o cliente com um bom dia em português, mas depois tem que saber também alguns termos em vários outros idiomas, mesmo que não saibam falar outros idiomas, o nome dos peixes tem que saber falar noutros idiomas. Números. O nosso ticket médio é de 35 euros por cliente, portanto, por ticket médio. Reparem, sardinhas a 80 cêntimos no supermercado. A nossa lata mais barata é de sardinhas cozidas a vapor e em azeite, que custa 6 euros. A nossa lata mais cara de sardinhas é de 22 euros, que é uma lata em forma de lingote de ouro e que tem sardinha sem pele e sem espinha e com flocos de ouro comestível, mas depois temos 30 variedades de peixe. Toda a gente nos conhece como a loja das sardinhas, mas na verdade nós temos a sardinha corvina, dourada, lagosta, caranguejo real, enguias, todo o tipo de peixe, são cerca de 30 variedades. Para referência, o caranguejo real é a nossa referência mais cara. Uma lata de conservas custa 88 euros, mas é mesmo muito bom, experimentem. Porque o nosso staff também tem mais comissão de acordo com a dificuldade de venda da conserva, mas acreditem que é mesmo muito bom.
Como vos disse há pouco, temos 22 lojas em Portugal, sempre no centro das cidades. Nós não vamos para ruas de segunda linha, sempre no centro da cidade, porque mesmo que o cliente não tencione lá passar, ele vai lá passar naturalmente. Portanto, o nosso esforço, muito do nosso esforço de marketing é na localização e depois no design da loja. Em 2023 abrimos uma loja em Times Square, Nova York, mesmo em frente à M&M's, e que não só vende muito bem, felizmente, como potenciou bastante o e-commerce, mas, sobretudo, aquela loja abre-nos muitas portas institucionais e permite-nos fazer muitas coisas, não só por esta marca, mas também por outras marcas do grupo. Portanto, há aqui muita sinergia que nós vamos aproveitando. Reparem que nós vendemos apenas 2 milhões de latas por ano. É um negócio de nicho e nós queremos continuar neste negócio de nicho. Nós não temos a ambição de ter um negócio massificado. Desde logo, porque a nossa fábrica só produz para nós, só tem 100 senhoras a trabalhar. Nós não queremos crescer mais do que isto, a não ser no negócio online, obviamente, mas não queremos ter mais lojas. Em princípio, são estas as que temos e aquelas com que vamos continuar. Queremos continuar a ser um negócio de nicho para poder continuar a ser um negócio sustentável e com uma base de pesca sustentável também. E bom, é basicamente isto. Deixo-vos aqui com o vídeo da marca. Para quem não visitou as lojas, espero que vos abra o apetite. Bem, há esperança, isto também vésperas de eleições em Portugal, para os professores de Portugal, tornem-se vendedores, foi a primeira mensagem que eu retive aqui, esqueçam lá ensinar, porque isso não paga. Agora, a verdadeira magia, já percebi porque é que vocês só vendem 2 milhões, porque eu aposto que, como eu, que já comprei estas latas, ninguém as abre, ninguém as come, porque querem guardar aquilo como recordação. Isto está muito bem pensado. E é sustentável porque não matamos mais sardinhas. Isto está muito bem pensado. A qualidade é inquestionável, a qualidade é muito boa. A solução para isso, em vez de comprar uma lata, compra 2, não é? Está a ver como é que se vende. Bom, é assim, já sei que o Roberto Guingato está a bater na minha cabeça, mas eu agora tenho o microfone e não largo. Não, mas brincando à parte, vamos começar com o público. Eu gosto muito do público, isto é a experiência do público. Já temos ali uma primeira pergunta, portanto, vou pedir ao público a perguntas e depois tivemos mais um bocadinho de tempo. 5 minutinhos, 5 minutinhos a gente aguenta, está bem? Bom, boa tarde a todos. Vou fazer 2 perguntas, né? Uma primeiro para a Júlia, né? A gente sabe, parabéns primeiro pelo trabalho, né? Nós sabemos no Brasil como é a dificuldade, né, de criar uma identidade, uma marca com um público daquele lá de 240 milhões, né? E o iFood realmente conseguiu fazer isso, impulsionado pela pandemia, que foi o grande pulo, né? E a gente percebe hoje que vem grandes marcas, né, da China, né? Você fez assim com o rostinho, porque você já sabe como é que eles estão e eles estão chegando firme no Brasil. E a minha pergunta é, esse programa, né, ele tem esse caráter também, né, junto a esses novos entrantes, né, de criar essa raiz de fato, de comunidade, né,
Não digo que não seja uma boa concorrência, porque tem concorrência para todo mundo lá, né? O Brasil é muito grande. Mas, de certa forma, dá essa identidade de quem chegou primeiro, né? De quem fez essa coisa não só com a comunidade dos clientes, mas a comunidade de quem entrega, a comunidade dos estabelecimentos, que é a grande importância do negócio, né? E depois eu volto uma pergunta para o Samuel, tá? Samuel, vou fazer uma fofoca, eu já fui usuário da Petronet. Não fui funcionário Petrobras, mas prestei serviço para a Petrobras durante 15 anos, né? E entrei em 2001, antes da Petronet, tá? E vi esse projeto nascer, né? Inclusive, também vi o SAP nascer e fui um usuário do SAP, né? O BDC era uma crise lá dentro, depois houve a migração. Então, assim, eu queria te dar os parabéns e te jogar uma pergunta, que é um componente que a gente sabe, que quem já foi lá de dentro, né, e quem está de fora hoje sabe como é que é difícil. O fator político, né? Você falou muito da questão, né, da sustentação da Petronet, né, nesse cenário, e hoje o maior cliente teu é a Petrobras, e a Petrobras como uma unidade de negócio, são várias unidades de negócio, e a gente sabe como era essa dificuldade lá. Como foi essa tua venda, né? Você falou ela de uma forma mais simples, mas você sabe que cada dia ali e cada mudança de governo, você tem que se sustentar para esse projeto, obviamente, ficar perene frente a esses números que você apresentou. Então, assim, depois eu te devolvo essa pergunta aí. Parabéns também pelo trabalho. Boa, vou começar respondendo aqui. Obrigada pela pergunta. Trazendo um contexto, assim, né? A comunidade de clientes, ela foi criada, né, pela primeira vez, o teste mesmo, em 2022, época que a gente estava ali com market share muito grande. Claro que a gente sabe que nesse ano novos concorrentes vão entrar no Brasil, chineses, inclusive, a gente sabe a potência, né, dos chineses quando eles entram no mercado, mas o projeto ele estava um pouco dissociado, assim, dessa concorrência, e até trazendo outros exemplos que a gente tem dentro de casa. Eu contei muito da comunidade de clientes, mas também existe uma prática muito similar de escuta e de aproximação com os nossos outros públicos. Então, por exemplo, a gente tem um fórum de restaurantes. Então, os restaurantes que estão cadastrados no iFood vão para o escritório para a gente também fazer pesquisas, testes e evoluir o produto para eles, que é um outro produto diferente para clientes. A gente também tem um grupo de trabalho com os entregadores. Então, os entregadores também vão para o iFood nessa mesma maneira, né? Da gente escutar, se aproximar e evoluir o produto para cada um deles. O app do entregador, o portal do parceiro, o app do cliente, colocá-los no centro mesmo para a gente conseguir construir uma melhor experiência para quem usa no dia a dia os nossos produtos. Então, o objetivo desses programas como um todo, eles estão muito mais associados à escutativa, à melhoria contínua, a construir experiências melhores em conjunto, do que, de fato, a concorrência, mas claro que nesse cenário que a gente está agora, pode ser uma coisa a mais, né, que nos coloca à frente ali, né, dos concorrentes, essa proximidade, essa confiança já conquistada com eles. A Petrobras é uma empresa pública, né? Então, o principal acionista e o patrão é o governo. Então, como qualquer empresa que muda de CEO a qualquer momento, os ventos batem conforme o chefe que está lá diz. Só que no nosso caso, a gente sabe que a cada 4 anos pode mudar o chefe. As empresas privadas não necessariamente, pode levar 10 anos, 20 anos, 5 anos, etc. Mas, a despeito da questão política, a decisão do SAP foi uma decisão de negócio. E aí, uma parte que eu não fiz na minha fala, que eu vou aproveitar a pergunta dele para responder para vocês, eu falei em abril de 23, né? A gente está em maio de 25. O que aconteceu, né, nesse tempo aí? Vocês ainda estão aí? O que aconteceu? Então, a Petrobras avançou no projeto de migração para o SAP Ariba. Não tenho detalhes técnicos, nem posso ter, porque eu sou parte interessada, mas em dezembro de 2024, a Petrobras estacionou o projeto, disse que não ia seguir mais com o projeto Ariba. Os módulos até então implementados seguiriam funcionando, mas o core do SAP Ariba, que seria a transação através do portal eletrônico, esse módulo foi encostado, ele não seguiria mais como um projeto da Petrobras, e a Petronet continua como o portal de compras oficial da Petrobras. A gente tem um horizonte operacional agora de contrato até junho de 26, e a gente deve iniciar uma transição aí de prazo contratual mais para frente. Então, a Petrobras tem uma restrição contratual legal, então a Petrobras no Brasil tem que contratar seguindo o regramento de uma lei, chamada 13303, então ela não compra, não faz contratação, não posso ligar para o meu parceiro ali, não, você eu posso porque eu sou Petronet,
Com a Petrobras não pode ligar para alguém e falar assim, me vende um negócio aí. Não, tem todo um regramento que o portal é formatado para atender esse regramento da lei e a gente vai continuar oficialmente. O nosso horizonte operacional hoje é junho de 26, mas com perspectiva de prolongamento, uma vez que a Petrobras está buscando uma nova solução para atender essa demanda da compra. Tá bom? Obrigado. Já agora, nós ouvimos aqui muito falar de cadastro. Para os portugueses, o contexto brasileiro da palavra cadastro é porque em Portugal cadastro é cadastro criminal. Exato. Portanto, eu quero só referir que neste contexto brasileiro cadastro é o registro formal de informações que pode abranger diferentes tipos de dados dependendo do contexto, ok? Não tem nada a ver com a prisão, que já está a ver. Esta gente está sempre a falar de cadastro. Bom, eu queria só uma pergunta final, então, aqui para a Sónia. Que é, curiosamente, e caramba, tinha de ser eu a fazer esta pergunta, não é? Não se falou de tecnologia, mas na vossa área de negócio, mas não é essa a tendência do futuro? Nós usamos a tecnologia como suporte ao nosso modo principal, que são as pessoas. Para nós, a grande tendência de futuro é a aposta nas pessoas. Ainda hoje estava a falar ao almoço aqui com 2 pessoas sobre a despersonalização, agora com tanto recurso ao chatbot e à inteligência artificial, nós também usamos, mas como ferramentas de recurso que usamos moderadamente, porque achamos que cada vez mais quem se vai diferenciar é quem vai apostar nas pessoas. Muito obrigada, eu acredito mesmo. Eu também sou daquelas, eu estava a ver aqui o senhor ali a dizer com a cabeça, eu também, apesar de estar na tecnologia, acredito que a diferenciação é usar a tecnologia para perceber melhor o cliente, mas é mesmo aquele atendimento cara a cara, personalizado, agora mais que nunca. E já agora um detalhe, que eu já falei disso no outro dia com a Sónia e com o Pedro também, nós temos uma população envelhecida em Portugal, enorme. A minha mãe tem 86 anos, não sabe o que é um WhatsApp, sabe minimamente o que é um telemóvel. Isto é a realidade do nosso país e vemos as empresas todas a ir à frente da tecnologia e chatbots e prima 1 e prima 2 e os primos todos. E isso é um problema que nós temos efetivamente no país. Mas isto é uma conversa para o ano que vem. Pergunta, ali. Última pergunta. Olá, muito boa tarde a todos. Estou aqui. Meu nome é Arthur, eu trabalho na Vortal, talvez algum dos senhores devem conhecer aqui, é uma plataforma de contratos públicos aqui em Portugal, voltado ao mercado B2B e as entidades públicas. Primeiramente, gostaria de parabenizar a Júlia e a iFood. Eu sou um empolguista o Bruno Masi teve agora no Flow, sou um grande fã do modelo de gestão do iFood, acho que é fantástico. E também aqui um pouco do que o Samuel trouxe, não conhecia a Petronet, mas é muito parecido com o que a Vortal faz aqui em Portugal, num contexto um bocadinho mais diferente, porque já vai mais voltado para a contratação pública. Mas, sendo direta a minha pergunta, eu faço parte de uma empresa que tem muitos anos de mercado, tem mais de 20 anos de mercado e está no momento de transição. E a minha pergunta diretamente seria como aplicar todo esse contexto de CX, essa alteração, porque a empresa, nos últimos 2 anos, tinha o seu contact center, era todo mesmo num call center, era todo, temos aqui a vizinha, que é a Teleperformance, era aqui mesmo na Teleperformance, e fizemos essa alteração, o grupo está fazendo essa alteração para internalizar o contato, para fazer esse contato mais direto, ter gestores e account managers mais direto com as empresas. Eu queria perguntar para a Júlia, e também se o Samuel puder contribuir aqui, como fazer essa alteração, uma empresa que tem tantos anos de mercado, aplicar essa cultura, essa organização, tem sido muito desafiador, e eu gostaria de ouvir de vocês, se pudessem contribuir nesse ponto. Obrigado. Obrigada. 1 minuto cada um. Obrigada pela pergunta. Quando eu fui para o iFood, há 6 anos atrás, a gente também tinha um desafio de cultura centrada no cliente. Eu fui para o iFood justamente com essa missão de potencializar uma cultura de foco no cliente lá. E aí, acho que a gente ouviu em alguma palestra hoje sobre a importância de, primeiro, ter um sponsor muito forte, que ajuda, né, a descer essas mensagens de cultura centrada no cliente. Segundo ponto, que nessa jornada do iFood eu reparei, quebra de silos, então as áreas trabalhando muito em conjunto com o foco no cliente, e no iFood a gente teve um trabalho em relação a isso, porque tinha um foco muito no produto, em crescimento, e não necessariamente na experiência do cliente, então foi importante. E o outro pilar, engajamento. Então, eu contei a comunidade como um único exemplo, mas a gente teve diversas ações de engajamento de food lovers, como a gente chama os colaboradores no iFood, para conseguir
mostrar na prática a dor do cliente. Então, a gente levou as pessoas para atenderem chamado do cliente, pessoas que não eram de atendimento. A gente levou pessoas para entregar comida como se fossem entregadores, pessoas que não eram entregadoras, eram da área de tecnologia, da área de negócios. Então, como você também sensibiliza um pouco com a dor no cliente, e aí tem uma expressão que a gente usa muito no iFood, que é o eat your own dog food. Coma a sua própria comida de cachorro antes de você oferecê-la, né, para o seu cliente. Então, a gente faz muito isso, tentando sensibilizar as pessoas lá dentro para ter um pouco dessa experiência que a gente oferece para fora. Acho que são 3 pilares que a gente praticou lá dentro. Ficar dentro do tempo, além do patrocínio da alta administração, você tem que se questionar todo o tempo se aquilo está alinhado com o seu propósito. Então, quando a gente definiu o propósito, que era oferecer a melhor experiência e sendo reconhecido por isso, todas as vezes que a gente tinha que tomar uma decisão que ia impactar em qualquer um dos nossos stakeholders, a gente diz assim, isso está oferecendo a melhor experiência? Vamos ouvir as pessoas, vamos ver se de fato isso vai fazer a diferença para eles. E isso é uma coisa muito, muito vivo para a gente. A gente realmente é uma operação muito enxuta. Então, a gente consegue manipular, mexer os dados, mexer as pessoas, tudo para que a gente possa avaliar realmente o resultado. Então, não tem um mega banco de dados. Estava falando ontem com a Manuela, a gente acabou de implementar uma solução de chatbot onde usa a inteligência Copilot. E aí a gente subiu, você trabalha com contratos públicos, o que a gente fez? Para quem quer operar os nossos contratos na plataforma, a gente botou a conversa fluida. Então, o cara não precisa mais baixar o contrato, ele pode conversar. Esse contrato é para vender o quê? Quando é que vence o contrato? Não vem respostas, vem como se ele estivesse conversando. E a gente subiu, ok? Aprenda, teste rápido, suba rápido. Deu um erro. Na mesma hora, o fornecedor se manifestou. Olha, a ferramenta não está me ajudando em nada, me apresentou relatórios negativos. Como a gente é pequeno, o que eu falei? Liguei para a minha coordenadora de inovação, falei, liga para a cliente agora, fala para ela que a gente errou, a gente vai testar de novo, e quando estiver pronto, você vai chamar ela para testar. Foi um erro de parâmetro que a gente fez e a gente conseguiu fazer isso. Mas, dizendo, né? A gente é pequeno, mas a gente não perde a essência do humano. Isso é oferecer a melhor experiência. Eu tenho que ter caminhos para oferecer a melhor experiência. Então, se você está trazendo a sua central para dentro, legal. Você vai precisar de um segundo nível, um terceiro nível, um quarto nível. Você vai precisar possivelmente de um diretor que vai ter que ligar para o cliente. Olha, chegou em mim. Eu sou o diretor aqui da empresa tal, estou te ligando porque você teve um problema e eu queria saber resolver. Se a gente perder essa conexão, essa linha de conexão humana, a gente, de fato, não consegue oferecer a melhor experiência. É isso. Tá bom? Pronto. E agora, muito obrigada para já este painel absolutamente fantástico e super animado. Obrigada às perguntas também do público. Isto é o Public Experience, PX, é o novo acrónimo que vamos usar. Nós agora vamos ter um coffee break oferecido aqui pela Conquist, mas antes disso, para já, a fotografia, a seguir o livro e depois o coffee break de meia hora, certo, Roberto? Isso. Bom, primeiro aqui um... Vai. Primeiro, foi? Parabéns, hein? Excelente, olha. Parabéns. Obrigada. Parabéns para vocês aí lerem nos momentos de tranquilidade. Obrigada. Pessoal, uma salva de palmas para o painel, conduzido pela Manuela e conduzido por oradores de segmentos completamente diferentes, experiências diferentes, B2B, B2C, retail, indústria. É isso que faz o The Customer Summit. Traz experiências diferentes e não aqueles eventos que eu ia falar enlatados, né? Não é legal. Tá. Puxa, na hora eu cortei, né? Mas empacotados, aqueles customizados. Eu acho que a gente faz pensando em vocês. Aliás, tudo que a gente está fazendo aqui, a gente está fazendo com muito amor. Vocês já viram, já perceberam isso. Vamos, então, para o nosso coffee break, que vai ter um intervalo gigante aí de 20, 30. Vamos lá, vamos botar aí 25 minutos. Vamos voltar, então, olha. Nossa, já são 3h50. 4h10 a gente volta? 4h10, tá bom? 4h10 e lembrem-se, conhecer 5 pessoas.